Olá amigos da TV 10, está no ar mais um programa Assis na TV. Hoje começando aí a primeira entrevista do ano com a secretária de saúde do município, para que você possa saber os principais planejamentos da secretaria e já alguns resultados do ano passado, começo do ano. Secretária, primeiro obrigado por nos receber mais uma vez. Eu que agradeço até a oportunidade de a gente estar conversando. Bom, Denise, vamos falar sobre primeiro aquilo que a gente veio por anos preparando, que vocês tinham uma expectativa muito grande, não só pela inauguração do espaço físico, mas sim da mudança do sistema de saúde, que foi a inauguração do UPA. Primeiros resultados, o que é que você consegue avaliar? Qual está sendo o feedback com os usuários do sistema? Como é que você avalia isso? Então, a gente fechou o primeiro mês em termos de avaliação por escrito, pegando todo o sistema e tal, né? Agora a gente vai fechar o segundo mês, porque a UPA tem basicamente um mês e 55 dias de atendimento. Este primeiro mês foi um mês de adaptação mesmo, Zé Luiz. A gente tinha toda aquela expectativa por causa do espaço físico, número de funcionários, é todo um sistema informatizado, a gente sabia que as pessoas não estavam acostumadas, como alguns não estão acostumados ainda em lidar com o sistema de informática. A curiosidade em conhecer um equipamento novo pela população, mudança de mesclar funcionários, esse desafio de você ter funcionários públicos municipais com funcionários do consórcio. Então era uma série de desafios que a gente enfrentou e está enfrentando e vamos enfrentar ainda, né? Aquela expectativa do início de você ter um local equipado, decente, limpo, com toda a infraestrutura, isso foi primordial até para que a gente pudesse justificar o porquê das mudanças que ocorreram, né? Então eu acho que o espaço físico está indo muito bem, porque quando uma coisa é você construir e estar lá, outra coisa é o dia a dia, porque aí você começa a usar a torneira, usar o vaso, usar a luz, usar isso, usar aquilo, é que você vai ver como é que tá. Isso está funcionando bem. Graças a Deus. A parte de infraestrutura está funcionando muito bem. A dificuldade inicial seria justamente a adaptação dos servidores, de uma forma geral, a esse novo momento, a essas novas ferramentas. A essa nova rede toda, né? Porque é uma coisa muito grande. A gente conversando com o CIVAP, inclusive com a diretoria do CIVAP, outro dia desse eles nos colocaram, Denise, agora que a gente entende a grandiosidade dessa rede de urgência e emergência, porque a gente não tinha muita noção. Uma coisa é o que você vê no livro, no papel, né? Claro. Outra coisa é você botar em prática. Então eu acredito assim que neste primeiro nós tivemos aí em um mês de atendimento 6 mil e poucos atendimentos, né? 6 mil e poucas pessoas passaram pela UPA, pela Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Aeroporto. E aí você tem vários tipos de atendimento. Você tem os atendimentos de urgência, você tem o atendimento daquelas pessoas que vão lá para fazer uma consulta, que são mais imediatistas. Você tem o atendimento das pessoas que estavam acostumados com uma outra rede, que ia lá pegar atestado, só trocar receita, enfim. Então, isso aí são questões que a gente vai ter que educar mesmo a população, educar os funcionários de que não pode mais fazer isso, que nós temos a obrigação moral e legal também de educar a população, educar o usuário do SUS. Nós temos muitos municípios na nossa região que as pessoas vêm para a UPA sem o encaminhamento, né? Mas e que não é referência e que a gente tem que atender, porque você não pode fechar a porta, né? Eu não vou falar para uma pessoa, não vou te atender, volta para o seu município, não posso fazer isso, né? Enfim, então a gente tem uma série de questões aí. Porém, Zé Luiz, eu estou muito feliz com a UPA. Eu acho que os problemas que a gente tem são muito pequenos diante perto do que vinha.
Não, e diante do que é essa rede de urgência e emergência, né? Hoje, se você chegar lá, você vai ter 1 ou 2 pacientes na emergência sendo cuidados por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem específico daquele espaço. Você vai ver as pessoas na observação que estão ou não aguardando vaga, porque a Santa Casa e o Hospital Regional têm dado vazão a isso também, então a gente não tem ficado com o paciente lá para internar. Temos problemas? Claro que temos, nós temos problemas ainda com o sistema de informática, porque as pessoas realmente não estão acostumadas. Nós temos ainda alguns problemas para acertar de laboratório, né, que o CIVAP está trabalhando nesse sentido, na demora, porque tem alguns exames que estão demorando, não os de urgência, mas, por exemplo, você passa lá para fazer um exame de urina, vamos supor assim, para ver se você tem uma infecção urinária, pode demorar muito tempo, para nós muito tempo, acho que 5 horas é muito tempo para a gente aguardar. Isso lá na UPA, né? Então são questões que o CIVAP está discutindo e está avaliando e está tentando resolver. E a gente com certeza vai resolver isso aí. E a questão do relacionamento. É isso aí que eu queria chegar. Bom, eu vou te perguntar exatamente isso. Acredito eu que, pelo que está desenhado aí, a parte de estrutura física, equipamentos profissionais, o caminho está bem direcionado. O problema é que a expectativa das pessoas de algo novo é que o atendimento fosse também algo... Agora, existe uma relação muito complicada, porque às vezes o paciente não sabe que ele chegando lá vai haver aí uma triagem, aquele que realmente tem que ser atendido primeiro, depois aquele que está com dor faz um mês, mas resolveu que está desesperado naquele dia, depois tem o outro que devia ter feito o exame e foi lá para fazer porque... Isso. Então, há uma triagem. Essa relação, o teu servidor está tendo tranquilidade para explicar para as pessoas que lá estão, e ele está conseguindo explicar isso, ou seja, o relacionamento está sendo possível, porque um dos grandes pedidos é a boa relação no atendimento. Sim, é a qualidade nesse atendimento, o respeito, né? Dos dois lados, tanto do trabalhador como da população. Chegar e procurar entender. Está havendo isso? A gente tem tentado bastante. A questão da educação continuada, que é isso, desse relacionamento e essa... Isso é uma coisa que a gente vai levar um pouco mais de tempo. A classificação de risco, que é isso que a população no geral chama de triagem, que é a classificação de risco, linha amarela, porque a vermelha não deve estar lá, mas chega também, muitas vezes chega, né? Mas é encaminhado para o pronto-socorro referenciado. A gente tem tentado explicar muito bem, tanto que a população tem entendido bem isso, tem entendido bem. A dificuldade, muitas vezes, tanto que eles falam assim, tá indo rápido na ficha na frente, porque é rápido, no sistema é rápido, a classificação de risco é rápida, porém, às vezes, tem demorado um pouco na medicação, alguma coisa assim, entendeu? Então, a gente tem conversado muito com a população nesse sentido. Você consegue avaliar, mas de verdade, efetivamente, como está sendo o procedimento do seu servidor, que a responsabilidade é sua, você é secretário de saúde. Você consegue avaliar, você tem como não só avaliar, mas checar, fiscalizar o atendimento? Veja bem. Ou tem que ser na base da confiança com os seus responsáveis? Não, também tem. Com relação ao funcionário, por exemplo, o Zé Luiz, o João, a Maria, enfim, como é que eles estão se portando, vai da chefia deles, né? Porque são 170 funcionários, não dá para você avaliar um por um, né? Mas, além da questão da reclamação, a gente tem uma avaliação lá do usuário que ele pode escrever, e a gente pede que as pessoas escrevam o que está sendo negativo e o que está sendo positivo também, né? Porque aí também é um fator, né? Você tem lá a caixinha de avaliação, reclamação, elogio, a população vai botar o que quiser lá dentro. Já. E cada chefia eles têm, porque lá na UPA tem um coordenador geral, um coordenador médico, um de enfermagem e a parte administrativa, tá? Então, essas pessoas, elas se reúnem, a gente tem tentado fazer uma reunião semanal. Muitas vezes não dá tempo, porque a saúde aí tá estourando uma série de outros problemas, né? Veja, dengue, né? Não aqui, mas na região, e a gente tem que se preparar. Enfim, muitas vezes não dá tempo. Mas a gente tem feito essa avaliação com o consórcio, inclusive, né?
olha, esse funcionário está indo bem aqui, nós vamos ter que fazer capacitação nesse sentido ou naquele. Os médicos já passaram por uma outra atualização, como diz que é moderno agora chamar, a atualização em termos de urgência e emergência, com o pessoal do Sírio-Libanês novamente vindo. Então a gente tem procurado fazer a educação continuada, porque ela é um fator primordial no desenvolvimento aí, na qualidade desse atendimento. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui, porque um telespectador me fez uma sugestão, achei até interessante o formato como ele pediu para que eu levasse até você essa sugestão de que fosse, eu não sei se isso hoje já acontece, obrigado os servidores estarem com crachá de identificação, que muitas vezes eles não estão com isso. Por quê? É uma forma até de educar o próprio servidor, que se não estiver tendo um bom atendimento, basta o usuário ver o nome e fazer a reclamação específica, porque não é justo também fazer uma crítica para o sistema se apenas um está atendendo de forma inadequada. Então, isso já é procedimento... Deixa eu até explicar isso. Lá, a UPA, até para ela ser habilitada pelo Ministério, ela tem que ter todo um protocolo. Em tudo. Desde a hora que entra até a hora que sai. Exige também o uniforme e o crachá. Porque as pessoas têm o direito de saber quem está atendendo, certo? Era uma coisa muito interessante, porque a primeira vez que eu fui no pronto-socorro, não sei se eu já contei isso pra você, mas a primeira vez que eu fui no pronto-socorro, eu falei, mas ninguém usa crachá pra ver o nome e tal. Eu falei, pra quê? Pra eles saberem quem tá atendendo? Essa foi a resposta pra mim, entendeu? Então tem razão o telespectador. E o crachá, ele foi confeccionado para todos. É obrigado a usar. É obrigatório. Só no UPA jaleco, ou todo sistema? Não, na UPA. Só na UPA, O jaleco também é obrigatório o uso, e a gente tem inclusive médicos que não querem usar, né? E o jaleco é proteção do trabalhador, de manga longa até no joelho, entendeu? É uma proteção dele, além de ficar mais uniformizado. Aqui a secretária para estender isso às outras unidades? Dá quando a gente tiver recurso financeiro para fazer tudo isso, a gente... O ponto é esse, custa para fazer os crachás e seria uma coisa. Mas é uma boa sugestão, não é, secretária? Tem que ser, tem que ser. Zé Luiz, a gente tem que uniformizar. As pessoas reclamam porque é uma forma de... As pessoas têm que ter... Eu já pedi tantas vezes para fazer crachá para mim, né? A gente tem que usar o crachá, fica mais bonita, a pessoa que está de uniforme, de jaleco, com o cabelinho preso, sem esmalte na unha, sem estar com a unha comprida. Isso é um protocolo normal e que tem que ser seguido. Tomara que você consiga implantar logo. Antes de eu sair, né? Tomara. Bom, outra coisa, vamos falar sobre uma outra solicitação, depois a gente vai para dengue, vai para outras coisas. Mas uma outra telespectadora está muito preocupada, eu até disse isso a você antes da gente entrar na entrevista, em relação aos caramujos africanos, que está na residência dela uma quantidade muito grande, e ela quer saber o protocolo, como é que ela procede, se ela tira, se a vigilância vai, o que ela pode fazer, como pode controlar isso. Secretária, e agora? Controle a gente não tem. A nossa região, a região de Assis, até pela questão do solo, ela tem muito caramujo, né? E ele brota, se esse telespectador estiver nos assistindo, sabe que brota. Uma hora você tira, daqui a pouco ele está ali de novo, não é ele, é outro. Coisa complicada. Então, o protocolo para esse tipo, quando você me disse, eu até fui confirmar, a pessoa tem que colocar uma luva, tá? Porque não somos nós que tiramos, porque tem todas as casas, então não dá. Nós não temos nem equipe para isso, né? Dentro da residência dela, ela vai pegar um saquinho qualquer, ela com uma luva ou um outro saco para proteger a mão, vai colocar o caramujo dentro deste saquinho e encaminhar para a unidade mais próxima da residência. Faz um contato com a própria secretaria que indica onde é isso? Não, a pessoa, geralmente eles sabem, né? Qual é a área de abrangência. Entrega lá. É isso, entrega lá o saquinho, que aí a nossa vigilância passa recolhendo. E não tem nada que possa se fazer para evitar essa... Não vai adiantar, porque ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele brota. Acho que está respondido. É só o pessoal prestar atenção para ver como brota mesmo. Tá certo. Bom, vamos falar da dengue? Vamos. Eu vi, inclusive, hoje que várias cidades do estado de São Paulo cancelaram as festividades de carnaval em função do risco da dengue. Do aumento excessivo, e para evitar, eles vão investir no combate à dengue. Tirar o dinheiro do carnaval para poder... Várias cidades do estado de São Paulo, grandes cidades, inclusive. Como é que está a dengue aqui em Assis? Qual é o controle que está sendo feito? Temos já algum caso? Temos alguma confirmação?
Que bom seria se eu falasse para você que não tinha nem em casa, né? Mas eu não sei se você lembra, claro, tá, claro, e a gente tem a obrigação de falar, não adianta ficar escondendo os problemas nós embaixo do tapete, porque não vai resolver, ele vai aparecer. Você se lembra logo no começo, quando a gente começou as nossas entrevistas, você sempre falou de dengue. Sim. Né? É um dos jornalistas que falam muito nessa questão. Mesmo porque você também precisa educar, né? E a gente falava da epidemia que estava se aproximando, que ela tinha acontecido em Assis, nós tínhamos vários anos atrás e ela estava para acontecer no estado de São Paulo. Sim. Ela aconteceu em 2014 e ela vai acontecer em 2015. E a gente sempre falou isso, né? Que as pessoas precisam se cuidar, quais são o que o poder público faz e o que é que o usuário faz, o munícipe faz, qual é o papel de cada um no combate a isso, né? A essa doença. Nós estamos hoje no município de Assis com 21 casos, só. 21? Só. Ótimo. Porque a epidemia já está em volta. Todas as cidades. Marília, inclusive, teve um óbito. Marília teve um óbito, infelizmente. Lins também. Lins teve um óbito ontem. E aí, os secretários, eles estão falando o seguinte agora: a dengue é endêmica, preciso cuidar dos seus agravos. Porque é como se a gente tivesse perdido para o mosquito. Eu acho muito triste de falar isso. Eu não me entrego facilmente. Eu acho que a gente tem que continuar. Nós fizemos um trabalho muito interessante, aliás, a equipe de combate a endemias teve toda uma reformulação, nós investimos em equipamento porque eles não tinham, investimos nas vestimentas todas, nos crachás todos, em viatura, em bombas novas, então nós fizemos toda uma reestruturação, inclusive no horário de trabalho deles. Entendi. E eles têm respondido de uma forma muito boa pra gente, né? Porque você investe, o funcionário tem que te devolver de alguma coisa e atendendo bem a população, é só isso que a gente quer, né? Mesmo assim, ela vai explodir, Zé Luiz. A dengue vai explodir no município de Assis também. Vai, porque nós temos Tarumã, Paraguaçu, Cândido Mota, Palmital, nós temos muita cidade, Marília, que já explodiu. O prefeito de Marília lançou uma campanha agora, esses dias, na qual ele destaca um outro ponto dessa história da dengue, que é a responsabilidade do munícipe nos criadores do mosquito, que ele acha que é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento e que senão não vai conseguir combater, não há equipamento, equipe que resolva. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente. Aliás, se a gente pudesse fiscalizar, inclusive multar, né? É que existem muitos lugares que a pessoa não vai conseguir nem pagar a multa, né? Mas ele tinha que ser responsabilizado de alguma maneira, Zé Luiz, porque é responsabilidade dele, eu já falei isso e falo toda vez. Os criadouros estão dentro das casas, quintal, né? Estão lá dentro, no vaso, até no vaso sanitário, no ralinho, que são cuidados que a gente tem que ter, de colocar uma colher de sabão, de colocar a água sanitária, de cuidar. Nós fizemos uma campanha o ano passado, no final, novembro, dezembro, os 5 minutos contra a dengue, de você 5 minutos por dia, dá uma olhadinha, são 5 minutos só que a gente está pedindo, porque a dengue, Zé Luiz, do jeito que ela veio nas epidemias e no tipo de vírus, eu até pedi para fazer o levantamento do tipo de vírus que está agora, nesses 21 casos, nós podemos ter óbito. Tá? Porque uma pessoa que já adquiriu dengue pode adquirir novamente e aí ela pode, o risco é grande, né? Então eu acho que a responsabilidade é nossa, sim, do poder público em orientar, mas eu não posso cuidar da casa de cada um. Secretária, bom, a gente falou um pouco e atendeu algumas solicitações de telespectadores que eu acho interessante. Essa frequência de entrevistas, as pessoas vão se acostumando a usar a TV como um porta-voz para chegar aqui e acabar esclarecendo tudo isso. A gente falou sobre o UPA, o funcionamento do UPA, mas eu queria que agora a gente falasse sobre a rede, o funcionamento. Como é que está hoje, porque eu me lembro que a senhora citava, não é o UPA, é um sistema e a engrenagem tem que funcionar para dar certo o UPA. Como é que está hoje? Então, nós tivemos o SAMU que começou a funcionar em abril, né? Março, abril de 2014, né? Tivemos a UPA que começou no dia
9 de dezembro, juntamente com o serviço referenciado de urgência e emergência que funciona no hospital regional, né? E as unidades básicas também, porque toda é uma rede mesmo. Eu acho que nós avançamos muito, Zé Luiz, muito. Eu estou, assim, muito satisfeita, né? Outro dia desse, só fazer um parênteses, eu fiquei sabendo que aconteceu uma reunião da CIR, que é do Conselho de Secretários, a CIR de Marília, e eles colocavam lá, mas a CIS conseguiu montar SAMU, a CIS que eu digo é região, tá? A CIS conseguiu montar SAMU, UPA, pronto-socorro referenciado, como as pessoas chamam, trouxe os 10 leitos de UTI. Como é que nós não estamos conseguindo fazer isso, né? Então, eu me sinto muito satisfeita quando eu ouço isso, porque a gente tem trabalhado muito nesse sentido para fazer com que essa engrenagem realmente funcione. O serviço referenciado em urgência e emergência, ele tem salvo muitas vidas, assim como a UPA tem salvo muitas vidas, e principalmente o SAMU. O SAMU tem funcionado como regulador dessa rede, temos alguns ajustes para fazer, lógico, né? Não temos nem 2 meses ainda dos 2 outros equipamentos funcionando, mas eu acredito que nessa área da linha vermelha, como a gente sempre chamou, e da linha amarela, nós avançamos muito, muito mesmo. Acho que Assis, a região de Assis, está de parabéns nesse sentido. Secretária, a gente costuma... Tanto que outro dia desses, nós tivemos um fato inédito. Nós estávamos procurando pacientes de UTI. Porque as UTIs estavam, as 2 UTIs, né? Maravilha. Mas isso não isso é sazonal, vamos dizer. Foi uma coisa que aconteceu, porque estava sobrando leito, né? Isso é muito bom, sinal que a pessoa por 2 aspectos, não tinha nenhum... Graças a Deus. E tinha um espaço para poder atender. Então foi muito bom. A gente costuma ouvir muito destaque, agora eu vou fazer o outro lado da história. A gente costuma muito ouvir, porque o médico não atendeu direito, porque o médico não... Aí reportagens, porque o médico isso, porque o médico aquilo. Agora, o médico é uma peça essencial para o teu sistema funcionar. Sim. Como é que está o feedback com os médicos? Como é que está essa relação? Como é que está a aceitação da classe médica em relação ao sistema? Então, acho que eles ainda têm muito que se acostumar ainda, né? Acho que a gente tem feito uma boa conversa, eles têm tentado, acho que também evoluíram no sentido de estudar mais como é que é essa rede de urgência e emergência, como é que é a rede da pessoa com deficiência, porque agora tudo é rede, né? Todas as outras que serão montadas, acho que evoluiu bastante. Ainda temos algumas resistências, né? Como é o caso do sistema, porque sempre se pediu que a gente informatizasse a saúde. A UPA hoje é toda informatizada, mas aí a pessoa não sabe usar o sistema e também não quer usar o sistema, porque uma coisa é você não saber, outra coisa é você não querer aprender, né? Então, você está falando isso em relação ao usuário? Não, eu estou falando ao trabalhador. Ao trabalhador, né? Entendi. Eles queriam a implantação da informática, mas agora estão achando que não consegue se adaptar aqui no novo. Entendi. Então, não, vamos voltar ao papel. Não, nós temos que ter um sistema, né? Então, eu acredito que a gente esteja avançando também nessa área de negociação. O SUS tem essa vantagem, Zé Luiz, ele tem uma mesa permanente de negociação. Entendi. É isso que a gente tem que manter aberta. Ou seja, mesa sugestões, cobranças... Opa, mas tem que ser, né? Eu te cobro ali, te dou aqui, você também me dá aqui, entendeu? Então, é uma mesa de negociação. Como que está hoje essa relação com o SUS? Eu estou falando em relação aos custos, que sempre houve reclamação, ao atendimento, a essa negociação que você está dizendo. Como é que está hoje? Eu acho que nós vamos ter, em termos financeiros, nós vamos ter um ano muito difícil. Nós vamos ter um ano muito difícil no país. Até nós, cidadãos, acho que precisamos nos precaver de algumas coisas, porque nós vamos ter um ano difícil. E vamos ter um ano muito difícil na saúde. Nós temos várias redes. A gente tem aí um arcabouço legal, né? As pessoas sempre falam isso. Nós temos no SUS um arcabouço legal da Suíça com o financiamento do Paraguai. Então, é complicado, né? É interessante isso, né? O próprio ministro já falou isso. Então, e a gente não tem dinheiro novo, Zé Luiz, né? Veja bem, nós temos a UPA, que ainda não foi habilitada, portanto, não recebe o recurso financeiro, ainda não está. Quem está bancando? O município de Assis, a UPA inteira. O SAMU, quem está bancando são
os 12 municípios da nossa região, né? Os 12 municípios através do CIVAP, porque nós fizemos, o técnico do Ministério veio para cá, viu que estava tudo certo, soltou eles falam assim, que é um parecer do técnico, se está tudo ok, soltou que estava tudo ok, até hoje não saiu a portaria de habilitação do SAMU, portanto estamos sem receber recurso. Se a gente recebia pouco, se não tiver pelo menos o pouco, se torna inviável. Então acredito que vai ter qual o procedimento em relação a essa falta do SAMU, por exemplo? Do SAMU, o que a gente recebe de notícia do Ministério é que não tem dinheiro mesmo, né? Só que, assim, você tem que montar assim, 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 assim. Só que eu não vou te dar dinheiro para isso. Então fica difícil, né? Até você cobrar que o serviço seja implantado dentro daquelas diretrizes, né? Nós concordamos, inclusive, com as diretrizes, porque são diretrizes que vão dar qualidade ao serviço, porém a gente precisa do recurso financeiro. Né? Estamos aí numa negociação constante, todos os secretários, tem até uma gozação que saiu ontem no WhatsApp aí de alguns secretários, diz que não é saúde mais 10, diz que é saúde menos 10, porque todo mundo vai ter que cortar 10% aí, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver. Vai ser um difícil, Luiz. Então vamos falar sobre, vamos fazer uma agenda, vai. Como é que é o planejamento agora? Quais são as prioridades? Onde é que você não vai poder de maneira nenhuma abrir mão? Ou como é que vai ser isso dividido nas prioridades? Quais são elas? Bom, eu não posso abrir mão da qualidade da atenção básica, que é a porta de entrada do sistema, que são as unidades básicas de saúde e a estratégia de saúde da família. Aí não vai faltar dinheiro para tocar. Não é que não vai faltar, sempre faltou. Mas, mas a gente tenta, por exemplo, vamos reorganizar essa atenção básica, monta um posto para cá, outro posto para lá. Não, nós vamos continuar com as nossas construções como a gente tem continuado, né? Da Vila Operária, por exemplo, que tem recurso federal e estadual, nem o Estado nem o Ministério não mandaram dinheiro ainda, né? E a gente está tocando a obra, Malemar, mas está tocando. A Prudenciana, a mesma coisa. O Vitória, a mesma coisa. Enfim, a gente vai continuar. Isso é uma prioridade até em termos de espaço. A gente tem que ter um espaço físico bom, não é, Zé Luiz? Até porque senão as pessoas parecem que ficam mais doentes ainda, né? Um lugar escuro, deprimente, é horrível. Então, nesse sentido, a gente não abre mão desse atendimento. Na UPA também, né, é urgência e emergência, então a gente tem que investir, né? E as outras questões, por exemplo, medicamento. Pode deixar de ter medicamento? Não pode deixar, mas eu também tenho que ter um controle maior. Ou seja, né? Comprar o necessário para não faltar. Isso. Né? Então, a gente temos aí alguns problemas, inclusive com matéria-prima no Brasil acontecendo, com alguns medicamentos. O dose certa, que a gente chama de dose incerta, porque ele nunca tem a data para aparecer, então a gente está com problemas também. E a gente tem conversado muito com os nossos coordenadores, Luiz, porque a gente não pode desperdiçar nada. Então, quando eu saio da minha sala, eu tenho que apagar, isso é automático. Eu tenho que, se eu tiver ar-condicionado ou ventilador, eu desligo e apago a luz. Para todo mundo isso. Eu fico muito brava se eu chegar numa unidade e muitas vezes, né, o ventilador está ligado, a luz está acesa. E isso a gente vai até colaborar com a água, com a energia elétrica, não é mesmo? Isso está todo mundo discutindo essa questão. Então a gente está falando muito com eles nesse sentido. O papel, né? Para que eu vou? Eu vou passar um memorando, alguma coisa assim, mas então você passa, até o outro lado pode ser usado, não tem problema nenhum. Vamos economizar, né? Mesmo porque a gente tem muito recurso e a gente tem que usar da melhor forma possível. Ou seja, você diria que o único desafio mais complicado é a falta de dinheiro para fazer funcionar, mas a estrutura está no caminho certo. A estrutura é essa. Não tenho que mexer. Eu tenho que mexer em duas questões esse ano. Usar bem o pouco dinheiro, então é gestão financeira e a gestão de pessoas, que é a questão
da educação permanente dos trabalhadores do SUS, da negociação dos trabalhadores do SUS. O trabalhador do SUS são todos, né? O agente administrativo, o auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, psicólogo, enfim. A gente tem conversado muito nesse sentido com eles. Temos aí a obrigatoriedade do cumprimento de horário por todos os profissionais. É uma coisa que nós estamos sendo cobrados do Ministério Público e a gente vai, lógico, essa cobrança, fizeram um concurso para trabalhar 8 horas, eu tenho que trabalhar 8 horas, não é 4, né? Se for 6, são 6. Então, isso é uma negociação. Essa próxima entrevista para falar disso de forma mais específica, porque eu sei que está já gerando polêmica exatamente isso. Esse cumprimento das horas, ociosidade, vamos dizer assim, dos profissionais. Eu queria marcar com você uma próxima, mas com mais detalhes para a gente poder discutir bem. Com certeza. Confirmado? Confirmadíssimo. Secretária, eu mesmo não posso... porque a gente tem que passar para a população, porque quem paga o nosso salário é a população. Pois é. Eu queria dizer o seguinte, que eu acho que não pode, a gente pode dizer que a saúde do município está num momento otimista, porque se vem dengue explodindo, em falta de dinheiro, você vai ter muito trabalho esse ano. O que a gente pode fazer é acompanhar e você esclarecer o telespectador. Com certeza, né? Mas eu acho que o otimismo talvez seja uma característica própria, mas eu tenho muito otimismo. Acho que até nos momentos difíceis a gente encontra saídas boas, Luiz. Tá. Eu acho que, não é? Quando você tem, por exemplo, vamos pegar uma família. Muitas vezes está passando por um momento tão difícil, é neste momento difícil que a família se fortalece, que a família se une, que a família encontra outras soluções. Não é diferente no serviço público. E a saúde, por mais... esse ano eu vou entregar 4 unidades de saúde novas, bonitas, prontas para serem usadas, né? Nós estamos aí com uma unidade de pronto atendimento, estamos tendo toda uma mudança de atendimento no Complexo Prudenciana, que a gente não falou sobre isso ainda. Não vamos terminar a entrevista, não, vamos dar a sequência. Tá. Vamos falar sobre a mudança de horário, né? Da unidade de pronto atendimento, Maria Isabel. Isso. Que vai ter um horário que já polemizou. Claro, as pessoas não querem saber, ela quer das 8, não das 14. Sim. Explica por que está acontecendo isso, secretário. Então, nós fizemos um reordenamento juntamente com o Conselho nessa questão da porta de entrada do SUS. Unidade Básica de Saúde, como eu já falei, ou Estratégia de Saúde da Família, ou seja, atenção básica, eu não vou mexer, eu vou fortalecer. Tá. Para isso, eu tenho que fazer por território mesmo. Então, lá na Prudenciana, nós temos, como vocês podem até ver no mapa que a gente já colocou aqui, nós temos 4 grandes equipamentos, que é a Estratégia de Saúde da Família do Parque Universitário, que faz parte do Complexo Prudenciana, a Estratégia de Saúde da Família da própria Prudenciana, tá. A Estratégia de Saúde da Família do Jardim Eldorado, que tem 2 médicos por falta de 1, e a Unidade Básica de Saúde da Família do Maria Isabel, que tem 4 clínicos, 2 ginecologistas, 1 pediatra, que a gente está tentando puxar mais um pediatra para lá, porque é pouco mesmo, e temos lá uma unidade referencial sudoeste, porque não pode ser chamado nem de UPA nem de PA. Tá. Porque pelo Ministério da Saúde, ele 100 mil habitantes, assim, só pode ter uma UPA, não pode ter 2, né? Tá. A não ser que o município tenha recursos financeiros do Tesouro Municipal para bancar. Entendi. Né? E aí a gente fez um reordenamento nisso aí. O que a gente percebeu, Zé Luiz, além do não hábito de ir para as unidades básicas ou para a Estratégia de Saúde da Família, a população tem o hábito de querer a consulta no dia. Tá. Ou na hora. Eu não estou falando que ela tem que saber, não, mas eu posso esperar. Lógico que a população não tem formação técnica para isso, né? Mas pelo que a gente avaliou do PA do Maria Isabel, como as pessoas chamam, os casos que apareciam, 90% poderia estar na atenção básica, não precisaria estar lá. E a cidade inteira ia lá. Entendi. Por quê? Porque, mas o pessoal que está acostumado, então eles trocam a minha receita, eles me dão um atestado médico, eles me dão uma declaração, mas aqui eu faço o exame, eu tiro o raio-x, tá? Tudo bem, eu acho que se é o que eu falo para atenção básica, eu vou ter uma reunião agora, a hora que a gente sair daqui. Tá. Se a gente não acolher o usuário, ele não vai valorizar o nosso trabalho. Se a unidade não acolher... compreensível, mas na medida sim, certa, né? Sim. E outra coisa, você
você vai onde você é bem atendido. Claro. Você entra numa loja onde você é mal atendido? Não, claro que não. Não é diferente, né? Então a gente procurou fazer todo um reordenamento e no período da manhã é o horário onde a gente tem mais profissionais de saúde. No período da tarde a gente deixou das 14 às 20 horas no PA do Marisabel com uma equipe reduzida, porque além de tudo eu preciso reduzir custo também, não é o fator principal, mas ele pesa muito, né? Esse horário, por exemplo, a mãe trabalhou, a pessoa é diarista, chegou e não está se sentindo bem, é um horário que ele já saiu do trabalho, ele pode até procurar a unidade, né? E o pessoal que estiver lá vai estar preparado para receber. Mas então, lá do Jardim Paraná, mas eu quero ir lá. Ele vai ser atendido, ele vai ser acolhido e nós vamos fazer o contato com a unidade dele, porque ele vai ser devolvido. Certo. Lógico que os casos de urgência que aparecerem... atende, mas manda de volta. Manda de volta. E o que for de urgência mesmo, o médico faz o primeiro atendimento e encaminha para a UPA. Nós temos o SAMU que está lá. O SAMU está ali, na Prudenciana, não vai sair dali, né? Ele pode ser acionado, se for um caso de SAMU, ou o transporte sanitário nosso, que são as ambulâncias brancas. Então é isso, então a gente precisava fazer essa reestruturação, Zé Luiz, porque, como a gente já falou, é pouco recurso, é pouco número de funcionários, não posso contratar mais, a prefeitura já tem a questão da folha de pagamento, a lei de responsabilidade fiscal, né? Nós tivemos, foi interessante, porque nós tivemos em dezembro, e se você ficar deixando eu falar, eu vou ficar falando. Vamos lá. Em dezembro, nós tivemos um encontro com o ministro da Saúde, o doutor Arthur Quioro, que para mim é uma pessoa fantástica. A gente ficou muito contente que ele tenha permanecido como ministro, porque já foi secretário de saúde em vários municípios, conhece o dia a dia de ser secretário municipal de saúde, né? O que aperta. Então, quando ele fala com propriedade. Entendi. E ele conversando com o prefeito de Assis e outros prefeitos, porque nós fomos lá para falar sobre buscar mais recursos para a rede de urgência e emergência, e ele quis saber tudo, mas então, como é que é o município? A gente já se conhecia, porque eu sou do Conselho de Secretários de Saúde, ele foi presidente desse conselho, então a gente já se conhecia há muito tempo. Mas vocês têm unidade básica. Não, você não vai mexer na unidade básica, tem que fortalecer. O que é isso? É um pronto atendimento. Mas para que o senhor tem 2? Ele perguntou para o prefeito. Né? A gente tem 2, porque é populoso. Não, o senhor vai reordenar a sua rede, né? Porque para o Ministério da Saúde, o senhor só tem UPA. Entendi. É isso que a gente registra no Ministério da Saúde. E é isso que banca, né? E quando vier o dinheiro também, né? Porque o Ministério está assim agora, devo, não nego, pagarei quando puder. Nós não podemos fazer isso no município, né? Ninguém pode. Ninguém pode, na verdade. Né? Então a legislação mas a legislação tem pegado pesado aí com os secretários, com os prefeitos, né? Vamos ver quando que vai começar a pegar pesado. Vai sim. Governo do Estado, governo federal, né? Mas é isso, Zé Luiz, a gente não vai deixar de assistir, ninguém vai perder. Quando a população começar a entender, é a mesma coisa da classificação de risco. Quando começa a entender, vê que a gente está dando prioridade para quem precisa mesmo do atendimento. Secretário, hoje o nosso tempo acabou, mas a gente vai marcar uma próxima entrevista, acho muito interessante, como eu sempre digo, a senhora responde aí de forma transparente tudo que é perguntado, e isso é importante. Eu espero que tenha sorte, e espero que a senhora esteja errada na informação que vai estourar daí. Eu também espero. Consiga controlar que as coisas não aconteçam. Também espero, e mas a previsão é realmente complicada. Tem trabalhado muito, mas com a chuva, o tempo, por isso que a gente pede, Zé Luiz, e a gente pede aí, aproveita essa audiência. Não interessa em que bairro você more, né? 5 minutos, dá uma olhadinha em qualquer latinha, qualquer tampinha, qualquer recipiente que possa acumular água, porque a gente tem, além da dengue, a chikungunya chegando também, que é também transmitido pelo Aedes aegypti. Obrigado, secretário. Obrigada eu pela oportunidade. Muito bem, e assim nós terminamos mais um programa Assis na TV, e como sempre agradecendo o carinho da sua audiência, e amanhã estaremos de volta com mais um programa. Até lá!